Então, mais um vídeo com o intuito mais de visualização. Então, eu vou falar sobre o que eu bem entendo e é isso aí. O ponto, né, eu estava lendo O Direito Esquerdo do Bob e logo no começo ele cita o Sartre e eu realmente desconhecia esse filósofo, então eu fui buscar mais informação e eu assisti uma palestra. Na verdade, eu não li a obra dele, mas pretendo ler. Acho que vai ser necessário pela filosofia, pela ciência política, pela própria ciência do direito. Então vou aí dizer mais ou menos como é que eu vou fazer, que assim esse vídeo fica de um guia para mim mesmo. A primeira coisa vai ser a leitura desse livro, que não será constante, vai ser todo dia eu vou tentar ler um pouco, mas é claro, se eu quiser fugir um pouco do tema, até para dar uma descansada na cabeça, eu vou dar uma fugida. Então, junto com esse livro, eu vou estar lendo livros sobre ciências políticas e filosofia no geral, e eu acho que talvez o que eu vou dar mais destaque seja o direito constitucional. Tô lendo um livro de direito constitucional, comecei há uns 2 dias, tá sendo bem tranquilo, mas claro, já terminei o primeiro e segundo semestre, então claro que a primeira parte vai ser tranquila e eu vou focar nesses meses aí a não me distanciar do direito, do universo do direito, enquanto estiver longe da faculdade, né? Mas o fato é, vamos ao que interessa, que no caso é o Sartre. E o Sartre, né, ele tem essa filosofia que é famosa dele, que até então eu desconhecia, eu não sabia que era ele tão famoso por isso, mas essa filosofia trata do existencialismo e, digamos, talvez possamos dizer do humanismo. E essa filosofia traz pra gente a reflexão de que o ser humano ele é completo, né, na filosofia do Sartre. Não que ele seja completo, mas de que ele não depende do seu ancestral, do seu criador, não simplesmente tratando de Deus, mas seja lá qual for a criação, seja a biogênese ou a biogênese, o Sartre trata de que o ser humano é pleno para tomar suas decisões e que esse livre-arbítrio traz para ele todos os bônus e ônus das suas escolhas. O interessante da filosofia do Sartre é você observar que o Sartre toma essa linha do quanto o ser humano se desenvolve, né, de quanto o ser humano se desenvolveu e por isso o quanto ele deixa de ser dependente do passado. Com isso, tudo de ele ser responsável por suas próprias escolhas, a própria filosofia do Sartre tende a ser usada, as palavras do Sartre muitas vezes são usadas como justificativa para uma meritocracia, né? Que dentro das ciências políticas estão completamente dentro de um universo de direita, né? De uma visão de direita, o que não tem nada a ver com a visão do Sartre, né? E isso é uma coisa horrível que fazem, que pegam um autor, distorcem suas palavras e utilizam em outro âmbito para explicar um outro tipo de... para defender um outro tipo de tese. Isso é péssimo, cara. Imagina que você fala uma coisa, alguém distorce o que você fala e usa contra os seus próprios ideais. O Sartre, ele defendeu muito as ideias de Marx e ele foi filiado ao Partido Comunista ou Marxista, enfim, não me vem à mente agora, mas eu pretendo estudar mais. Eu gostei muito da filosofia dele, embora tenha minhas discordâncias mais do que eu vi, claro, mas chegando mais a fundo talvez eu tenha mais elemento material para discutir, apontar o que eu acredito. A ideia não é dizer o que eu acredito, é só salientar que essa é a filosofia do Sartre. Mas vamos lá. Então já entrando nesse âmbito da meritocracia,
acabei de assistir um vídeo do Pirula que foi sensacional sobre meritocracia e que ele trata muito sobre a questão da, da meritocracia. Na verdade, o vídeo é sobre meritocracia, ele trata da meritocracia como sendo totalmente inexistente no âmbito, no nosso âmbito, né, no âmbito humano. Na verdade, todos os âmbitos, mas enfim. O que ele cita também, que eu acho extremamente interessante e inteligente aqui, a meritocracia em muitos momentos é necessária para que a sociedade tenha algumas estruturas básicas que possam fazer com que a estrutura social se mova, e isso é muito interessante. Porém, ela não existe, porque a própria herança, né, que seja ela biológica ou não biológica, ela tem muita influência no nosso, na nossa sociedade. Ele traz pra gente a relevância do QI, da altura e principalmente disso, eu acho, se não me engano, é principalmente isso, mas o QI e a altura são assim determinantes na hora de na questão do sucesso, né? Até eu não sou o cara com as maiores referências do mundo, porém parei para pensar quais são as pessoas com menos de os homens, né, com menos de 1,67 m, 68 aí, que tiveram sucesso nos últimos, sei lá, 500 anos, e que eu me lembre, tem Napoleão e não me vem mais ninguém à cabeça, embora eu saiba que com certeza tiveram muitos outros homens baixos de sucesso. Porém, essa aí já é uma grande questão. Só que você vê que os homens baixos claramente têm uma questão do intelecto disparado na frente, independente de se Napoleão foi ou não um bom sujeito. É óbvio que o intelecto dele estava à frente do tempo, né? Enfim. E vamos lá. O que é importante, o que foi mais importante do vídeo, que eu queria salientar e deixar bem registrado aqui, é que eu não vou defender nenhum ideal meu de maneira ferrenha, ou então vou colocar alguma ideia de maneira muito contundente, até porque eu não tenho capacidade para isso. Porém, o que eu acho, do vídeo é que, assim, até evolutivamente, essa questão do da meritocracia, ela veio como uma desculpa para que o ser humano pudesse se selecionar, e talvez isso seja necessário, só que desumano, não sei como dizer isso. Enfim, o fato é, quando você tem um pai mais alto, mas, tipo, você tem uma genética para ser mais alto, para ser mais inteligente, você já sai naturalmente na frente dos outros, e isso é um fato. O segundo fato, que ele também cita no vídeo, é que quando você tem uma predisposição por meio do ambiente, e que um ambiente que a gente proporciona também é a questão da sua ancestralidade, que seria o seu pai, a sua mãe, terem uma estrutura social um pouco melhor, né, uma condição social um pouco melhor, também garante uma um posto social melhor, né, no seu futuro. Ele cita um exemplo ótimo, que é da estudante de medicina que paga 10 mil reais na faculdade, né, e a estudante de medicina paga 10 mil reais na faculdade, e quando ela se forma, ela sai da faculdade já com um consultório para ela. O pai dela é médico e o pai dela vai indicar outros clientes para ela. O mérito dela, ter estudado. Agora, você vai colocar um garoto da Nigéria, por exemplo, que, claro, botando muito distanciamento, não foi isso que ele citou, tá? Essa comparação, mas é isso que eu estou colocando. Um garoto da Nigéria que foi subnutrido, daquelas fotos que é um moleque todo definhado, parece um esqueleto, pequenininho, enfim, todo mal formado, e você vai dizer que ele tem a mesma condição de chegar no mesmo lugar que essa menina que pagou 10 mil reais numa faculdade de medicina, é no mínimo uma estupidez. Por quê? Porque é óbvio que mesmo que ele depois, ali, devia ter uns 6 anos, acredito eu, ele começasse a se alimentar melhor, ele sempre vai ter aquela má formação, tipo, absurda que você pode notar na figura dele. Embora possa haver uma melhora, sempre vai ter algum problema, talvez de cognição, enfim. E ele também cita
que os pontos fora da curva não podem ser usados para analisar a grande realidade, que é possível encontrar pontos fora da curva em qualquer lugar, porém que a grande questão está na realidade, que é a desigualdade torna a meritocracia inviável por conta do próprio materialismo da questão, né? Enfim, e também da biologia, de todo o resto, seja lá qual for o sentido. O mérito não existe de fato, que existe talvez seja um oportunismo, e a sorte, né, o oportunismo, tem muito a ver com a sorte. Então, enfim, esse aí é o estudo, o começo do estudo sobre Sartre, sobre a meritocracia. Também eu acho interessante citar que, para analisar essa questão da meritocracia, o ponto de vista